E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui, estou muito feliz que você está assistindo esse vídeo. Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, compartilhe aí em suas redes sociais, se você tem gostado, curta, comente, divida isso com mais pessoas. O nosso objetivo aqui é trazer sempre uma palavra para edificar, para encorajar em nossa caminhada cristã. E todas as quartas-feiras nós estamos fazendo um vídeo com a liderança da igreja, então você já pode ficar por dentro desse assunto. Toda quarta-feira, se você estiver inscrito, você vai receber a nossa notificação do novo vídeo que nós subimos no canal. E o nosso objetivo, como eu falei para você, é gerar crescimento e edificação no Senhor. Muito bem, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês essa semana e eu quero começar lendo o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e até o 23. É um texto bastante conhecido, mas eu quero fazer a leitura e meditar um pouquinho com você a respeito do que Jesus fala nesse texto. Diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto ele é muito profundo, ele é muito conhecido no meio cristão, mas é uma verdade que nós precisamos colocar diante dos nossos olhos constantemente. E o que eu quero destacar aqui é o que Jesus falou no versículo 21. Entrará no reino apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que nos chama a atenção é que esse grupo a quem Jesus faz referência, apesar de chamar Jesus de Senhor, apesar de aparentemente estarem fazendo a obra de Deus, no nome do Senhor, Jesus classifica esse grupo como pessoas que praticam o mal e que não fazem a vontade do Pai que está nos céus. E diante desse quadro, surge uma pergunta: o que exatamente é fazer a vontade de Deus? Porque se nós olharmos friamente para o texto, aparentemente eles estavam fazendo a vontade do Senhor, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo milagres, profetizando. Então assim, fazer tudo isso, eu creio que é a vontade do Senhor. Então por que Jesus está dizendo, olha, eles não fazem a vontade do Pai? Então eu quero meditar um pouquinho sobre isso com você. E eu quero abordar dois aspectos sobre a vontade de Deus que eu acredito serem fundamentais para todos nós. O primeiro aspecto, primeira resposta para diante desse questionamento, nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, onde diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade suprema do Pai é que todos creiam em Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Que todos ouçam o Evangelho, recebam o perdão dos seus pecados e sejam reconciliados com Ele. Essa é a primeira vontade do Senhor, é a primeira vontade do Pai que todos nós devemos saber e vivê-la. Cumprir com a vontade do Pai, crer em Jesus, crer no Evangelho, crer que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar e novamente nos trazer vida, porque a palavra também nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo Jesus nós podemos receber a vida de Deus novamente e nos reconciliarmos com Deus, em voltarmos, nós termos a volta no nosso relacionamento com Deus, para nós voltarmos a ter paz com Deus. Essa é a primeira vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre todos nós. E o segundo aspecto que eu quero abordar sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, é a vontade de Deus em nos delegar, em nos confiar algo, confiar um ministério, confiar uma vocação profissional, confiar alguma tarefa, confiar algum talento. Essa é a segunda vontade de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós descobrimos que somos filhos dele,
e nossa identidade se fortalece nessa verdade. Nós buscamos ouvir o Pai e o que Ele quer para nós nessa terra. Então veja bem, a primeira vontade é crer em Jesus. Primeiro aspecto que eu quero abordar. O segundo é o que Deus tem para mim. O que Deus quer de mim? Qual que é a vontade que Ele tem? Qual que é a vocação que Ele tem para mim? Profissional, ministerialmente, o que Ele espera de mim nessa terra? E dessa forma, pessoal, a gente não vive fazendo um monte de coisa em nome do Senhor que muitas vezes Ele nem pediu. Percebe que no texto que nós lemos, as pessoas estavam fazendo um monte de coisa, mas muitas delas sequer conheciam o Senhor. Muitas delas, ou a maioria, ou todas elas, não estavam fazendo a vontade do Pai. Quantas vezes a gente se atarefa, a gente faz um monte de coisa, e será que é realmente a vontade do Pai para nós? Nós cumprimos com a primeira vontade, que é crer em Jesus, que é recebê-lo como Senhor, mas aí tem a segunda parte de cumprir a vontade do Pai, que é viver o que Ele tem para nós. E quantas vezes nós começamos a fazer coisas que nem sempre diz respeito à vontade de Deus? Pode ser coisas boas, pode ser até a obra de Deus, mas será que é o que Deus tem para nós? Será que é o que Deus tem para mim? Será que é o que Deus tem para você? Percebe a importância de nós ouvirmos a Deus para buscarmos entender o que Ele realmente quer de nós, o que Ele realmente espera de cada um de nós? Eu sempre costumo dizer que a obra, ela é muito importante, nós devemos sim fazê-la, nos desgastarmos nela, porque a obra de Deus provoca isso. Muitas vezes a gente se desgasta, a gente se doa para isso, mas desde que isso é importante, desde que estejamos seguindo a direção do Senhor e vivendo em comunhão com o Pai, porque senão é só palha, senão nós estamos atraindo cansaço, estresse e não estamos produzindo nada que realmente vai gerar um fruto eterno na presença do nosso Deus. Algo que eu também gosto de falar muito é que se nós nos aventurarmos em algo que Deus não tem para nós, nós sofreremos desgastes desnecessários, que não vale a pena. Esse grupo, imagina a frustração desse pessoal que fez tanto no nome do Senhor, curou tantos enfermos, olha, fez aparentemente até a obra do Senhor. Chegar naquele grande dia diante dele e ouvir essa palavra do próprio Senhor: olha, eu nunca os conheci, apartai-vos de mim porque vocês não fazem a vontade do Pai, vocês praticam o mal. Seria muito frustrante, é frustrante para qualquer um. Então que isso não aconteça comigo e nem com você, que nós estejamos assim sujeitos à voz do Senhor, que nós estejamos todos os dias buscando com humildade, com quebrantamento, com sinceridade, viver um relacionamento genuíno com o nosso Deus. Sim, nos envolvermos com a obra do Senhor, mas seguindo sempre a direção e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Não podemos nos aventurar em coisas que o Senhor não quer de nós, não podemos nos aventurar em coisas que o Senhor não colocou em nosso coração, que de repente nós estamos fazendo por motivos errados. Nós precisamos necessariamente ouvir a voz do Senhor para compreender no nosso coração, compreender em nossa vida o que Ele quer de cada um de nós, e aí sim nós vivermos de acordo com a direção do Senhor, para que isso possa realmente gerar frutos para a eternidade ao lado do nosso Deus. Um outro exemplo que eu quero deixar com você, só para reflexão a respeito desse assunto, é sobre a vida de Ananias. A Bíblia no Novo Testamento fala de 3 Ananias: o sumo sacerdote, o Ananias que era casado com a Safira, que entregou a oferta e não foi aceita e acabou morrendo por isso, e o Ananias, discípulo do Senhor, que orou pela vida de Paulo. Eu quero ler o texto rapidamente com você, só para poder fechar esse assunto. Diz assim em Atos capítulo 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi.
Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha só, esse texto, como que ele é rico, como que faz menção de uma pessoa que entendeu o propósito que ele tinha no Senhor e como faz menção de uma pessoa que viveu a vontade de Deus. Num tempo onde existia todos os apóstolos, eles estavam ainda vivos, Deus entrega uma missão para esse Ananias, que é citado na Bíblia em apenas 2 ocasiões, aqui no capítulo 9 e lá no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Um homem simples, um homem comum, estava lá vivendo o seu cotidiano, mas o Senhor o chamou e entregou a ele uma missão tão poderosa. Eu acredito que Ananias nem sabia a relevância do que ele estava fazendo. Ele foi orar por Paulo. Paulo que se tornou, Saulo que se tornou Paulo, se tornou um dos homens mais influentes da igreja. E Ananias, um homem comum, foi usado por Deus para ir lá, para orar pela vida de Paulo, para dar os primeiros ensinamentos, batizar Paulo, liberar o Espírito Santo sobre a vida de Paulo. E numa época que tinha Pedro, João, Mateus, Lucas, todos os apóstolos estavam vivos. Imagina comigo, não seria mais óbvio em nossa cabeça ir até lá um Pedro, ir até a casa onde Paulo estava, um João, um Mateus? Mas não. Deus falou com Ananias. O que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos conectados ao Senhor, quando nós estamos sensíveis para viver a vontade do Senhor, Deus pode nos dar direção para de repente orar por uma pessoa e isso vai ser cumprir a vontade do Senhor. Então o que nós precisamos colocar no nosso coração? Que nós devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e cumprir com a vontade dele, seguindo a direção do Senhor. E no final disso tudo, eu te pergunto algo. Quando chegarmos diante do Senhor, Paulo e Ananias estiverem diante do Senhor para prestar contas, quem fez mais? Quem fez mais a vontade do Senhor? Eu respondo para você, os dois. Porque Paulo tinha uma missão, Paulo foi chamado apóstolo, Paulo abriu igrejas, Paulo viajou, foi missionário, mas Ananias, a missão dele, o cumprir a vontade de Deus, foi orar pela vida de Paulo. Ananias não abriu igreja, Ananias não se tornou apóstolo, Ananias não se tornou pastor, porque não era isso que Deus tinha para ele, mas ele cumpriu com a vontade do Senhor. Talvez você é chamado para ser pastor de nações, mas talvez você seja chamado para ser um empresário, talvez você seja chamado para ser um bom pai, um bom marido. Olha que lindo, cumpra a vontade do Senhor, seja fiel àquilo que o Senhor colocar no teu coração e seja feliz com isso. Não se compare, não tente fazer nada por uma ambição egoísta ou por inveja, mas busque viver um relacionamento genuíno com o Senhor e que nós possamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e viver tão somente aquilo que Ele tem para nós. E isso é cumprir a vontade do Senhor, para que nós, ao chegarmos naquele dia, possamos ouvir as palavras doces do nosso Senhor Jesus. Entre para o gozo do teu Pai, Filho amado. Então essa palavra que eu quero deixar para você, eu quero que você medite nisso, que você compartilhe isso com o máximo de pessoas. Vamos viver a vontade do Senhor, vamos viver o propósito que Ele tem para cada um de nós, vamos cumprir com aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, porque isso é cumprir com a vontade dEle. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e não se esqueça, você é uma bênção. Um grande abraço, até mais.